Bom dia. Bom dia, querido. Assim, eu conheci você através das suas pregações na internet. Foi meu esposo que, filha, eu descobri um rapaz e tal, né? Assim, eu não era devota de Nossa Senhora, né? Eu criticava muito as imagens por diversas vezes, né? E vendo uma vez você falando de Nossa Senhora nas suas pregações, me comoveu muito. Assim, porque você falava que a gente tinha que pedir com o coração aberto e livre, né? Vou resumir assim bem rápido. Gente, eu era evangélica, né? E eu disse assim, mas quando eu voltei para a igreja, eu disse, se eu me falo de uma forma tão impressionante, eu queria ter experiência com Nossa Senhora. E quando eu fui à minha primeira oração pessoal, Jesus falou assim, filha, primeiro passa pela minha mãe, né? Você falava, para ela interceder por ti, para saber se tu é digna mesmo de estar pedindo o que tu quer. E eu dizia assim, Nossa Senhora não vai fazer nada por mim, então Senhor, aí eu queria dizer assim, como é que eu posso levar hoje, né, Nossa Senhora aos meus irmãos evangélicos? Porque eu disse assim, você está numa igreja que só adora as imagens, e às vezes eu me sinto ainda muito presa de responder, né? Eu digo assim, no dia que vocês buscarem verdadeiramente, vocês vão saber o que eu estou sentindo, mas eu não sei responder diretamente com as palavras que Nossa Senhora muitas vezes me coloca no coração, sabe? Eu ainda escondo um pouco a imagem. Uma vez me viram com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e um texto disse, você está ficando louca já, a gente tem que te internar, fazer uma campanha. Então eu queria aprender como é para responder. Obrigada. Eu fico muito feliz com o seu testemunho, porque apesar de eu ser um homem muito miserável, esse vaso de barro todo cheio de defeitos, a gente tem esses testemunhos mesmo de conversões do protestantismo até fora do país, escutando as nossas pregações. Fico muito feliz, porque trazê-la você para a mãe é uma alegria muito grande para o meu coração. O apóstolo Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 13:8: contra a verdade não temos poder algum. A verdade é a força mais poderosa que nós temos para lutar em nossas mãos. Então você já tem a verdade, só que o que acontece, minha irmã? O conhecimento da verdade, ela nos dá condições de explicar para os outros. Você vai ter que estudar esses artigos da fé católica. E é muito bom quando isso acontece, porque eu lembro no começo da minha fé, quando eu comecei a ser interpelado pelos protestantes, e é sempre a mesma coisa. Eles não vão falar de vida de oração, santidade, amor a Deus. Dificilmente você vai conversar com um protestante que ele vai falar de amar a Jesus Cristo, se doar, quanto tempo que você ora por dia, nada. É sempre disputas da palavra. Porque na verdade, eu não sei se tem tanto amor a Deus para se falar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então sempre vai ser disputas doutrinárias e teológicas. Você está do lado da verdade. O que você precisa fazer? Tem um site na internet muito bom de apologética chamada Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, de um professor chamado Alessandro Lima. Ele era protestante. Eu não estou te vendo muito bem, mano. Ele era protestante e ele se converteu ao catolicismo, e ele tem bases muito boas para defender a fé com argumentos extremamente teológicos, espirituais e racionais. Você vai precisar conhecer um pouco da fé, estudar. Por quê? Porque quando você for debater, você vai ter argumentos na palavra e na doutrina. Ou seja, isso daí vai te dar fundamento e autoridade. Agora, eu não sei se as pessoas que estão do lado de lá vão ser dóceis para a verdade. Teve um dia que um amigo meu estava disputando com uma pessoa, e ele falou, mas olha aqui, a palavra de Deus está dizendo. Pegou o livro de Lucas e começou a dar fundamento. Ele falou, mas portanto não tem mais essa palavra. Rasgou a palavra da Bíblia. O protestante falou, agora não está mais aqui. Ou seja, o cara não era bom, ele não tinha paciência, ele não tinha docilidade. Agora, veja bem, se você perceber que a conversa, ela não está indo muito bem, e você está perdendo tempo, o livro de Timóteo, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso daqui. Ele vai falar sobre, para nós evitarmos essas discussões e disputas doutrinárias, quando ela não estiver dando fruto.
achando aqui agora, mas depois eu vou achar essa palavra para você, que o apóstolo Paulo vai dizer para ti, sobre questões genealógicas, disputa de doutrinas, evita-as. Se você vê que a pessoa é cabeça dura e ela não quer se converter, fica você na verdade. Mas se você vê que a pessoa tem abertura do coração, apresenta a verdade, mas antes você conhece. Porque olha o que a Bíblia vai dizer assim, livro do Eclesiástico, deixa eu ver aqui, eu procurei essa passagem hoje, eu vou achar aqui para você, quer ver? Ela é muito bonita, eu acho que é Eclesiástico 18. Eclesiástico 18, 19. Antes de falar, aprende. Primeiro aprende e aí depois você comunica. Então se aplica, veja um bom livro, veja no site e imprime e veja as questões. Quando você estiver afiada, vai e ensina os outros. Depois eu vou pegar a passagem de Tito e eu vou te passar aqui para quando você vê que não dá certo, você sai fora, tá bom? Capítulo? Não, desculpa. Era Tito. Não, vamos onde está Timóteo. Primeira. Tem essa daqui, ó. Timóteo, guarda o bem que te tem confiado. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Mas tem outra que é em Tito também, que ele fala. Oi? 3:9, vamos lá. Quanto às questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas porque são inúteis e vãs. 3:9, obrigado. Entendeu? Se você vê que não gera fruto, vaza. Por exemplo, um cara que você nunca vai conseguir debater com ele, é o Silas Malafaia. Você nunca vai conseguir convencer ele, porque aquele cara, se ele não morrer protestante, meu Deus do céu, o cara é duro, a não ser que ele perca as pernas e as mãos e Nossa Senhora Jesus aparece para ele falando do catolicismo. Porque caso contrário, disputar com aquele cara, ele é muito fanático pelo protestantismo. Então tem gente assim que não rola. Respondido, irmã? Respondido, amém.